Você sabia que a Bíblia cita pelo menos 6 mulheres chamada Maria? É impressionante que cada uma delas, cada mulheres, cada Maria tem uma história muito envolvente, uma história forte, que nos chama a atenção para a fé, para a devoção, para o amor a Deus. E é isso que hoje eu quero falar com vocês, sobre essas 6 Marias. Então já deixa o seu like, já se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para alguém que você sabe, que ama aprender sobre as verdades bíblicas, sobre a palavra de Deus. Vamos lá para a primeira Maria? A primeira Maria é a Maria que trouxe algo muito importante para nós, e mais que importante. Ela foi aquela que introduziu a eternidade para dentro de nós. É a Maria, mãe de Jesus, a mulher da obediência. Imagina a Maria, mãe de Jesus, ali nova, e naquela época, e chegar um anjo e falar para ela que ela iria ter e dar à luz um filho por meio do Espírito Santo. Imagina essa palavra que eu acho assim extraordinária, essa passagem que eu quero ler aqui com vocês. Quero que vocês gravem depois e leiam, porque todas as vezes que nós lemos essa passagem, principalmente todas as vezes que eu leio essa passagem, eu me emociono por imaginar naquela época e imaginar hoje o Senhor nos chamando hoje também, né? Então vamos lá, é em Lucas, capítulo 1, essa versão tem em Mateus também, tá? Mas essa versão que eu vou ler para vocês é em Lucas, capítulo 1, versículo 26 até o 31 ou 38 ali, alguns versículos ali para a gente poder entender bem. Fala o seguinte: no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E, entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Então, disse Maria, depois passa um tempinho, ela pondera realmente diante dele, diante do anjo, querendo entender como seria toda aquela situação, mas aí ela responde: Aqui está a serva do Senhor. Que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Olha que coisa extraordinária a gente entender, compreender e entrar nessa palavra. Maria respondeu aqui como a serva do Senhor, para cumprir nela, segundo a palavra segundo aquela a palavra que o anjo determinou para ela. Ela recebeu, ela aceitou, ela confiou. Então, mesmo em toda circunstância, ela não ficou ali questionando, ela apenas recebeu, aceitou e disse: Eis-me aqui. É uma palavra de obediência. Ela abriu o caminho para a salvação a toda a humanidade. Isso é muito forte, é muito poderoso. Olha que foi através de uma mulher. Eu fico ponderando, às vezes, pensando algumas situações que ocorreu desde o princípio, que as mudanças de era da palavra da Bíblia sempre foi através de mulheres. Então, nós somos muito importantes, sim, para Deus. Considerando todos os acontecimentos, como foi até hoje, precisamos realmente entender
que Deus conta conosco, conta com cada uma de nós. Então, agora nós vamos para a segunda Maria. A segunda Maria é a Maria Madalena. A Maria Madalena, ela tipifica a mulher transformada. A Maria Madalena é a mulher que o Senhor expulsou dela 7 demônios, que está lá em Lucas, capítulo 8, versículo 2. Depois disso, ela se tornou uma seguidora fiel. Ela esteve presente em vários momentos junto com o Senhor. Então, essa transformação é uma transformação real que o Senhor faz na vida de cada uma de nós. E ela acompanhou o Senhor, que ela esteve também presente onde? Na crucificação, em meio à dor, meio ao sofrimento, ela estava lá presente. Que acontecimento crucial e forte, e ela estava ali presente. Em outro momento que eu fico encantada da presença e que foi através de mulheres, foi na ressurreição. E elas ficaram incomodadas em relação a algumas mulheres, e nisso estava ali Maria Madalena, em levar aromas e para poder levar no túmulo, para poder embalsamar Jesus. Chegando lá, quem que ela vê? Jesus ressurreto. Foi as primeiras, quem viu primeiro Jesus ressurreto foi mulheres. Estava ela ali com a Maria Madalena, estava Joana e uma outra Maria. E então, assim, é de suma importância nós entendermos isso, entendermos o chamado e a importância da mulher. Então, Maria Madalena, ela representa a graça transformadora de Cristo, mostrando que ninguém está perdido e que todos nós e que todos podem ser restaurados e ainda ser muito útil no propósito de Deus nessa terra. Vamos para a terceira Maria, é a Maria lá de Betânia. A Maria de Betânia é outra Maria que eu fico assim encantada, porque é algo que me chama a atenção, porque muitas vezes nós mulheres temos uma característica muito de fazer, servir. Mas Maria de Betânia era a Maria que é a irmã de Marta e de Lázaro. Então, só que a característica dela era a mulher da adoração. Maria de Betânia. Ela é lembrada por estar aos pés de Jesus, ouvindo a sua voz, aprendendo do Senhor. É como se ela soubesse que Jesus estaria ali em apenas um período. É como se ela sentisse: eu preciso aproveitar cada minuto para ouvir as palavras do Senhor. Ela não queria saber da necessidade física de Jesus, mas ela queria saber de estar ali aos pés do Senhor. Eu realmente, assim, estou muito emocionada em falar sobre essas Marias e a importância e como o chamado é para todos nós. Os chamados que foi feito para as Marias e as reações delas também é para nós. Então, Maria Madalena, quer dizer, Maria de Betânia, ela é tão significativo que muitas vezes as pessoas pensam assim: ah, nós precisamos ser um pouquinho de Maria e um pouquinho de Marta. Mas eu digo para vocês que, como o Senhor falou para Marta, 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 a Maria escolheu a melhor parte. E essa parte não será retirada dela, que é estar aos pés do Senhor, que é estar ali é, quieta, né? Quieta, quietinha ali, só ouvindo a voz do Senhor. Ai, eu fico encantada, eu fico maravilhada em cada palavra, em cada coisa que o Senhor faz. E o outro ponto importante que Maria de Betânia fez, que é impressionante, foi ungir o Senhor com perfume, demonstrando o amor e a entrega. Foi em um outro momento que ela quebra aquele vaso de alabastro, um vaso precioso, um vaso que tinha muito valor financeiro, mas ela não estava olhando sobre isso. Ela queria apenas derramar o unguento diante do Senhor.
ela queria derramar esse perfume, mostrar o amor que ela tinha, era a demonstração do amor, da gratidão que ela tinha pelo Senhor. E isso está em João 12, do capítulo 12, do versículo 1 ao 8, que é essa entrega, que é essa demonstração de amor. Então, a Maria de Betânia é essa que derramou um unguento diante do Senhor. Enquanto Marta se preocupava com tantas coisas, Maria estava ali, aprendendo e se dando para o Senhor. Então vamos lá agora para a quarta Maria. A quarta Maria é a mãe do Tiago e de José. Foi aquela mulher fiel. Ela foi muito importante em relação do cuidado, inclusive, de Tiago e de José, que teve tanta importância ali nos relatos bíblicos. Mas o que é mais forte, que ela também esteve presente ali na crucificação do Senhor Jesus. Então, essas mulheres, elas estavam ali para servir e elas estavam presentes, elas não tinham medo, elas não tinham nada que impedisse elas de fazer ou de estar onde elas sentiam de estar. Então, mesmo nos momentos difíceis, a Maria, mãe de Tiago, também estava ali presente. Então, ela ensina algo muito forte para nós. É sobre a constância na fé, a firmeza. Então, cada Maria, cada característica é desafiadora para nós e, de alguma forma, é importante nós entendermos a característica de cada uma e olharmos para nós também, como está a nossa característica e o que nós estamos fazendo diante de Deus, o que nós estamos movendo diante de Deus, quais os medos que nós estamos deixando para trás para demonstrar o nosso amor para com o Senhor. E a quinta Maria é a esposa de Clopas. A esposa de Clopas também esteve junto ao Senhor, que é relatado ali em João 19, 25, e que fala o seguinte: junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ou seja, essa Maria também estava junto ali, mesmo na dor, no sofrimento e nos perigos que estava acontecendo ao redor ali da crucificação de Cristo, ela estava ali junto. Então, a Maria, mãe, a esposa de Clopas, ela simboliza a perseverança silenciosa, aquela fé que não precisa de holofotes, mas permanece firme ao lado do Senhor até o fim. Gente, é lindo demais. Eu fico encantada, assim, e eu espero que eu consiga passar para vocês essa força dessas Marias que relata também a nossa história. A sexta Maria é a mãe de João Marcos. Ela é a mulher hospitaleira. Poxa, esse relato que relata ali Maria foi um momento tão difícil que foi quando os discípulos estavam sendo perseguidos e nessa fase, nessa época, Pedro tinha sido preso e eles reuniam nas casas com a igreja primitiva. E ali Maria, a mãe de Marcos, que é o João Marcos, ela abriu a sua casa para orarem, para estarem ali perseverando na oração, no amor, no cuidado dos irmãos, daqueles que estavam pregando o evangelho, daqueles que estavam servindo o Senhor na época. E agora, alguns discípulos estavam sendo perseguidos, mas eles estavam ali perseverando. E ela abriu a casa dela. E ela abriu a casa e considera os versículos, fala o seguinte, que é em Atos capítulo 12, versículo 12, diz o seguinte: considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Olha só esse versículo. Eles estavam orando
E Pedro, naquele momento, tinha sido solto por um milagre também, que depois, em outro momento, a gente fala. E aí, capaz que ele ficou assim: para onde que eu vou? Ele deve ter lembrado: na casa de Maria. Os irmãos estão ali na casa de Maria. Maria tem um coração. Os irmãos provavelmente estão ali orando juntos. E ele sabia, ele tinha convicção, Pedro tinha convicção que ali ele acharia segurança. E isso é muito forte, e foi isso que aconteceu. E ela representa as mulheres que servem com generosidade, no silêncio, mas com grande amor, com grande impacto. É a mulher que abriu a sua casa, abriu o seu coração. E aqui, cada uma das 6 Marias viveu uma história diferente. Mas juntas, elas formam um retrato completo da mulher de fé, que é a obediência, é a transformação, é a adoração, é o servir, é a fidelidade, é a perseverança. E talvez hoje Deus esteja chamando você para viver um pouco de cada uma dessas Marias. Obedecer como Maria, mãe de Jesus. Adorar como Maria de Betânia. E servir como a Maria, mãe de João Marcos. Pense um pouquinho em qual dessas características, dessas Marias, você se encontra hoje. O Senhor tem um chamado especial para cada uma de nós. E com certeza, uma dessas características é você. Alguma dessas características sou eu. E se essa mensagem falou ao seu coração, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Escreva, eu quero que você escreva aqui nos comentários. Escreva aqui nos comentários qual dessas características, qual dessas Marias você mais se identifica hoje. E que o Senhor Jesus te abençoe hoje e sempre te fortalecendo. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.